Feliz ano novo, galera intensiva, começando aí nosso último Sunday Paper de 2023. Então vou pedir para vocês já deixar aquele comentário aqui embaixo de feliz ano novo para todo mundo, que em 2024 aí a gente possa basear cada vez mais a nossa prática em evidências, levando o melhor cuidado aí para os nossos pacientes para garantir sempre o melhor resultado. Hoje, nosso Sunday Paper de número 184. Opa, até engasguei aqui, ó, de falar 184 é artigo, hein? Dá para você ler um a cada 2 dias aí já no ano, um dia sim, um dia não, de artiguinho para você ler aí em 2024, fora os que virão, né, os 52 que virão aí em 2024. No artigo de hoje, a gente vai falar sobre o uso do oxigênio, né, nas crianças. Então, antes da gente ver esse artigo, já deixa aquele joinha, comenta aí embaixo, como eu disse, né, manda aquele feliz ano novo e também me fala qual é o objetivo de saturação que vocês usam aí nas crianças, na UTI pediátrica de vocês, ou até mesmo nas UTIs neonatais de vocês aí. Me conta aqui embaixo qual que é o objetivo de saturação que vocês utilizam, né? Não esquece também de clicar aqui na setinha e compartilhar esse vídeo aí com a galera. E bora aí dar uma olhada no artigo, então, publicado na The Lancet, agora em 2023, que tem um fator de impacto simplesmente de 168,9, gigante, né? A gente está, então, aqui no contexto, obviamente, da oxigenoterapia, ela é usada mais comumente de maneira liberal nas UTIs pediátricas, né? Ou seja, é utilizado aí em altos níveis, né? Geralmente objetivando níveis de saturação entre 95% e 100%. O problema é que o oxigênio ele pode contribuir, né, para o estresse oxidativo, né, essa exposição a altos níveis de oxigênio. E, por outro lado, o uso de estratégias conservadoras que objetivam níveis menores de saturação podem reduzir o risco de danos, né, de eventos adversos aí para os nossos pacientes. Porém, não existe evidência do melhor objetivo de oxigenação nas crianças, né? Ou seja, de qual será a nosso melhor target aí, o nosso melhor objetivo de saturação, qual que é o nível de saturação melhor para a criança. A gente ainda não tem essa evidência. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se a oxigenação conservadora reduziria a duração do suporte de órgãos ou a incidência de morte em comparação com o tratamento padrão, que é a oxigenoterapia de forma liberal, né? Inclusive, a gente está falando aqui em crianças, mas vocês podem olhar outros Sunday Papers que a gente tem aí em adultos, tanto com oxigênio em ventilação mecânica quanto não em ventilação mecânica também, né? Que é um bom caminho aí para a gente traçar estratégias em crianças também e conhecer o comportamento disso em adultos, que tem mais estudos. Então, aqui nesse estudo, eles incluíram crianças que tinham idade maior que 38 semanas, né, de idade corrigida, e menor que 16 anos. Então, esse é um grande problema da pediatria, né, que tem um range de idade gigantesco, né? Então, você vê ali desde o recém-nascido com mais de 38 semanas e até um adolescente aí de 16 anos. Então, será que é igual em todos esses grupos aí, né? E não teve uma análise de subgrupo, né? Já adianto para vocês aqui, eles analisaram todo mundo junto. Então, né? Não sei, será que isso é um problema? O grupo esses pacientes tinham que estar em ventilação mecânica, né? Então só foram avaliados pacientes em ventilação mecânica. E aí lembra que a gente está falando de oxigênio terapia, de oxigênio, porque ventilação mecânica fornece oxigênio, ou seja, tinha que estar com FO2 maior que 0,21, né? Porque se tiver com FO2 de 0,21, não está oferecendo oxigênio, né? Num nível supraatmosférico, né? E eles tinham que ser incluídos até 6 horas após atender os critérios de inclusão. O grupo intervenção era estratégia conservadora, o grupo controle era estratégia liberal, que geralmente é o cuidado padrão que a gente oferece nas UTIs. O desfecho primário era o tempo de suporte de órgãos, né, e mortalidade, isso dentro da UTI ou em até 30 dias. Era um estudo, então, randomizado, controlado, pragmático, multicêntrico, realizado em 15 UTIs pediátricas do Reino Unido, né? Mas foi realizado somente ali na Inglaterra e na Escócia. Aqui a gente vê o fluxo, né, dos pacientes, então mais de 6 mil admissões, mais de 5.500 chegavam aí nos critérios de inclusão e 2.040 foram randomizados, sendo analisados então 933 num grupo e 939 no outro. A oxigenoterapia, né, era considerada conservadora, né, então o grupo intervenção, que era o grupo conservador, com um objetivo de saturação entre 88% e 92%, e a oxigenoterapia considerada liberal era um objetivo de saturação maior que 94%.
Aqui eu coloquei só esse pedacinho aqui da tabela 1 para a gente ver aqui a idade, né? Ficou uma média de 2,6 e 2,5 anos, apesar da gente ter visto lá, né, aquele range gigante lá, né, na idade que podia ser incluído, a idade média aqui das crianças ficou em 2,6 e 2,5 anos, e as crianças que eram menores de 12 meses, né, ou seja, menores de um ano, eram 48 e 47%. Então, a grande maioria, se a gente olhar assim, né, tá tudo abaixo de um ano, e a outra metade está acima de um ano até 16 anos, né? Por isso que eu falei maioria, apesar de ser 48 ou 47%, né? Aqui a gente vê o quanto que os grupos permaneceram no objetivo de saturação, né? Nesse gráfico aqui de cima, ó. Então, os pontos vermelhos eram o grupo liberal e essa barrinha rosa é onde eles deviam ficar, né? Acima de 94, ou seja, entre 95 e 100, e eles realmente permaneceram. Mas se a gente olhar a linha azul, que era a estratégia conservadora, e a barra azul, que é onde eles deveriam ficar, que era entre 88 e 92, olha como eles sempre se mantiveram ou acima ou no limite superior, né? Como a gente realmente tem dificuldade de aceitar uma saturação mais baixa nos nossos pacientes. Olha como foi difícil manter lá dentro da barra azul. Manteve no máximo batendo ali no 92, né? Ficou muito longe de chegar aqui perto do 90, né? Na média ali, digamos assim, desse target. E aqui embaixo a gente vê a média de FO2 utilizada desde da randomização, que é o ponto zero, e olha que interessante, antes da randomização, esses pacientes estavam com uma média de FO2 aqui em torno de 50%, e imediatamente após serem randomizados, isso já cai para baixo de 40% e se mantém. O que dá a impressão que se a gente não estiver seguindo um estudo, um protocolo, a gente tende a usar FO2 muito maiores do que as necessárias, né? Porque você vê que a partir do momento que diminui, que o paciente é randomizado, isso automaticamente já diminui o nível de FO2 que estava sendo utilizado, porque provavelmente estavam deixando uma saturação muito mais alta do que a necessária, né? Com relação ao desfecho primário aqui, né, o desfecho principal, que eram os dias de suporte de órgãos, né, ou seja, o paciente precisava de ventilação mecânica, que é um suporte respiratório, drogas usativas, que é um suporte cardiovascular, diálise, que é um suporte renal, né, os suportes orgânicos, né, ou morte em 30 dias. A gente vê que ficou aqui, ó, na média de 5 nos dois grupos, né, de 5 dias, mas olhando, né, aqui a gente tem entre parênteses, né, ó, de 3 a 9, 3 a 10 dias, quando a gente faz a análise estatística disso, deu um P de 0,04 a favor do grupo conservador, tá? Então, utilizar o oxigênio de maneira conservadora, com níveis objetivos mais baixos de saturação, diminuiu os dias necessários de suporte orgânico ou de mortalidade. Quando a gente olha aqui para os desfechos secundários, a mortalidade geral, né, ou até o dia 30 não teve diferença. O tempo de ventilação mecânica foi menor no grupo que usou oxigênio conservador, 69,6 horas versus 73,2, né, então quase 4 horas a menos, né, um P aqui de 0,03. A gente vê que não teve diferença no tempo de internação na UTI, no tempo de internação hospitalar, e aí, obviamente, teve uma diminuição nos custos, né? Porque se você usou menos oxigênio por menos tempo, isso custou menos, né? Então, o grupo conservador também custou menos, teve um menor gasto aí. Aqui a gente está olhando para os eventos adversos e não teve diferença, porque muita gente teme que quando se usa um objetivo de saturação mais baixo, isso aumente o número de eventos adversos. Isso não aconteceu aqui, mostrando que é seguro sim utilizar níveis mais baixos de saturação como nosso objetivo. E a conclusão é que entre crianças e jovens internados na UTI pediátrica que recebem ventilação mecânica invasiva, uma meta conservadora de oxigenação de saturação de 88 a 92% resultou em uma probabilidade pequena, mas significativamente maior, de um melhor resultado em termos de duração do suporte de órgãos ou morte aos 30 dias. Então, um estudo muito legal aí, com um N grande, né, 1.000 em cada grupo aí, que embasa o uso de objetivos mais baixos de saturação para as nossas crianças, ao invés da gente ficar perseguindo lá os 100%, né, os 98% que são números que as pessoas gostam, a gente pode ficar mais próximo de 88 a 92%, com uma tendência de melhores desfechos sem eventos adversos. Tá certo? Então fechamos aí nosso último Sunday Paper de 2023. Espero que vocês tenham aproveitado aí os nossos 52 artigos desse ano. Deixa aquele joinha aí para me dar aquele apoio. Não esquece de deixar sua mensagem aí de feliz ano novo, de contar como que é feita a oxigenoterapia aí, né? O uso da saturação na sua UTI,
compartilha esse vídeo lá no seu grupo, grupo da equipe, grupo da faculdade, tudo que é grupo que você tem lá, manda para todo mundo, grupo do condomínio, se inscreve no canal se você não está inscrito, se você já está inscrito, traz alguém para se inscrever com a gente, e não esquece daquele comentário aí, e a gente se vê no ano que vem. Até lá!